sua Bíblia em Êxodo, capítulo 22, porque nós temos ensinamentos hoje sobre o sexo antes do casamento. O irmão Gabriel já orou pela palavra, e nós vamos entrar agora nessa passagem bem interessante, curiosa até, de Êxodo 22, versículos 16 e 17. Êxodo 22, 16 e 17. Considerações sobre a prática do sexo antes do casamento. A Bíblia diz o seguinte: se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a dotará por sua mulher. Dotará é pagar o dote. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, ou seja, a virgem, que não é mais virgem, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. Amém, queridos? Bem interessante essa lei, e ela casou justamente no dia em que o auditório é a maioria de mulheres. A gente entender o que é que esse texto quer dizer na sua íntegra. Porque que, naquela época, se um homem, se ele cheio dos galanteios, seduzisse uma virgem antes do casamento e se deitasse com ela, ele teria que pagar o dote por ela e levá-la como esposa. Claro, porque já se prevê aí que o casamento já aconteceu. Então ele tem que assumi-la e levá-la com ela. Mas um sujeito de má índole, um elemento criminoso, alguém de péssimo caráter, poderia usar esta lei para desposar uma jovem guardada as 7 chaves para uma pessoa de bem e tomar vantagem sobre o quesito. Não, vou lá, vou seduzi-la, vou prometer mundos e fundos, vou me deitar com ela e depois, então, ela será minha esposa, sem o consentimento dos pais. Porque naquela época não havia casamento sem consentimento dos pais. Eram os pais quem analisavam o candidato ao casamento. E os pais muito mais maduros, eles olhavam a pessoa e diziam: não, minha filha não vai casar com esse sujeito. Mas a filha muitas vezes jovem, aliás não era nem jovem, se a gente for levar em consideração a cultura, a maioria das vezes ela ainda era adolescente. Porque era com essa idade que ela se casava, 11, 12, 13, 14 anos. Então, ela não tinha muita maturidade para escolher o candidato. E o camarada mal intencionado poderia usar desse subterfúgio para seduzir uma jovem e se casar com ela, uma jovem de bem. E por isso o pai, mesmo havendo contato sexual, poderia dizer assim: eu fico com ela para o resto da vida, mas não vai ficar com você, ela vai ficar comigo aqui. Provavelmente ninguém iria querer se casar com ela facilmente. Acontecia algum tipo de exceção à regra, mas provavelmente ninguém ia querer casar com a menina, já que ela foi desposada por um outro homem. A virgindade no mundo antigo era levada muito a sério. Se pagava caro por ela, inclusive, para ter uma menina virgem, separada pelo pai, para o casamento adequado. Então, ela ficaria com o pai. Mas o pai, pensando na filha, muitas vezes, quando acontecia isso, ele não entregava a filha na mão de um cafajeste, para ela sofrer na mão dele. Então é disso que o texto está falando. A lei ampara as mulheres aqui, ela ampara uma família de bem, e é para isso que ela serve. 2 tipos de leis existiam
Inclusive, não só os dois, mas inclusive, na Antiga Aliança. A Antiga Aliança é o Velho Testamento. Apesar de reconhecermos que precisaríamos de um livro inteiro para trabalhar os tipos de lei no Velho Testamento, queria dar um pequeno resumo para vocês aqui, porque, mais uma vez, estamos diante de uma lei bem interessante. Naquela época, as leis civis cuidavam do trato das pessoas com as pessoas, e as leis cerimoniais cuidavam do trato das pessoas em relação a Deus. Esse critério é mantido nos 10 mandamentos. A gente pode ver claramente que as 4 primeiras leis são cerimoniais, referentes à adoração a Deus, e as 6 últimas são leis civis, de trato com o próximo. Jesus vai interpretar todas elas como espirituais e importantes no Sermão da Montanha, importantes aí. Então as leis civis são aquelas que especificam penalidades para vários crimes, grandes e pequenos, porque tratam da questão do dia a dia, do nosso trato com os nossos semelhantes. Nesse capítulo 22 nós temos várias delas, estamos estudando várias delas até agora. Essa questão de como é que eu lido com o meu semelhante, como é que eu lido com o meu vizinho, com o meu chefe, com as pessoas que estão ao meu redor, minha família. E assim, quando você lê essas leis, pense no papel que elas exerciam na antiga sociedade. Por que elas foram escritas? As leis rituais ou cerimoniais, elas se preocupavam com o culto. Como é que eu adoro a Deus? E nós vamos chegar nela já já. E elas são o meu principal objetivo com essa série. Eu sempre quis pregar essa série por conta dessas leis cerimoniais. Mas aí no meio do caminho eu decidi pregar todas as leis de uma vez. Já que eu estou fazendo o plano de ficar uns 10 anos, pelo menos aqui, então vai dar tempo de acabar esse negócio. Lembrando que os planos da gente nem sempre, papai dá autorização, mas é o plano. E aí, vou pregar 613 de uma vez, mas eu não vejo a hora de chegar e tratar das leis cerimoniais, que falam do tabernáculo. Aquilo ali é incrível. Como é que Deus estabelece alguns padrões de santidade ali através da simbologia usada, das atitudes usadas. Eu não vejo a hora, mas está sendo legal, porque eu estou comprando mais livro, estou estudando mais, vai ficar interessante isso aí. Bem, as leis cerimoniais tratam dessa questão da adoração. E alguém pode perguntar, Jesus não disse que todas as leis iriam se cumprir e que não ficaria nada de fora? Disse. E ele na verdade disse que a lei não pode ser mudada. Lucas 16, 16 a 17. A lei não pode ser mudada. Ela não pode ser modificada. Jesus veio para cumprir o Velho Testamento e estabelecer o novo, uma nova aliança. E se você pensar direitinho, olhar com carinho, você vai perceber que a essência das leis do Velho Testamento está presente nos mandamentos de Jesus. Ele pega a essência, não as leis em si, e transfere essa essência para os mandamentos do Novo Testamento. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança, como a gente percebe em Lucas 22, 20, e Hebreus capítulos 8, 9 e 10, e assim fazer com que o propósito da antiga aliança fosse cumprido na nova. E é nesse sentido que Jesus diz que nenhuma lei vai cair, porque aquilo que é a essência da lei, o que Deus sempre desejou com a lei do Velho Testamento, se cumpre com a igreja praticando o que Deus sempre quis que praticasse no Velho. Ou seja, o que o povo de Israel muitas vezes não conseguiu praticar, a igreja pratica agora, com a regeneração do coração. Nós somos agora transformados para praticar essa lei. E agora nós conseguimos praticar essa lei. Interessante que Jesus chamou o cumprimento propriamente dito de novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou. Esse mandamento é o mandamento do amor. É o amor que estabelece os padrões de relacionamento do crente. Ele não é o maior elemento, tá? O amor não suplanta a Bíblia. Tá certo? Porque senão eu poderia dizer, não, mas eu amo, logo eu posso desobedecer a Bíblia, porque isso aqui é por amor. Não. A Bíblia é o padrão. O amor se submete à Bíblia. Então o que a Bíblia proíbe, nem por amor eu posso desobedecer.
pastor, ficou bem complicado. Poderia dar um exemplo? A homossexualidade, por exemplo. Ah, mas eu amo outro homem. O amor não suplanta a palavra de Deus. Esse amor está errado. Não é porque é amor que é certo, diante da palavra de Deus. Pode ser certo diante do Estado, mas diante da palavra de Deus não é. E o Estado está cumprindo o papel dele, diga-se de passagem. O Estado não é cristão, ele é laico. Então ele tem que englobar todo mundo, ele está cumprindo o papel dele. Mas nós seguimos a palavra de Deus. O que a palavra diz? Então nós não vamos andar conforme essa conduta. Ah, pastor, mas eu estou querendo deixar meu marido porque eu amo outro homem. Posso? Não, não pode, porque o amor não suplanta o mandamento. E é por isso que ele não apoia esse tipo de situação. Mas pastor, é amor, Jesus não disse que tem que amar? Sim, mas amar seu marido. Porque nesse caso o amor não suplanta a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso que a gente faz do amor. Bem, então para que estudar 613 leis do Velho Testamento, pastor? Bem, as lições, principalmente do caráter de Deus, não são interessantes aqui. E é por isso que a gente estuda. E a parte da antiga aliança, ela é renovada na nova aliança. A antiga aliança é revista na nova. Muita coisa que está no Novo Testamento está sendo revista. Alguns aspectos da lei ética do Antigo Testamento são reafirmados no Novo. Nós devemos continuar obedecendo. Jesus pega algumas leis do Antigo Testamento e lhes dá nova aplicabilidade. É o que ele faz em Mateus 5, 21 a 48. Ele dá nova aplicabilidade a essas coisas. Estamos diante de uma lei civil aqui. Um prejuízo que uma pessoa poderia causar a uma virgem. É uma lei civil, de bom trato em sociedade. Eita. Está combinado isso aí para acordar o pessoal ou não? Dessa vez não fui eu que combinei não, hein? A lei em relação à sedução de virgens conclui uma sessão anterior, leis atinentes à propriedade. Olha, pastor, como assim? A filha era propriedade do pai. Era assim que ela era vista. E era uma propriedade mesmo, porque quando o noivo chegava para pedir a mão, né, o candidato a noivo, ela era dada em negócio. E alguns povos ainda fazem isso. E um valor era cobrado. E era um valor considerável. Alguém um dia, aí, um teólogo desse aí, fez um cálculo aí e chegou à conclusão de que era um carro popular. Então pensem nos 30 mil reais, 40 mil reais. É o que tinha que pagar. Era como se para nós hoje fosse uns 30 mil reais. E aí, pai? Esse negócio podia voltar, né? Quantas filhas você tem aí? Pois é, no mundo antigo era assim. Até porque, né, no mundo antigo, você dependia muito do trabalho braçal. Então, quando nascia uma filha, o cara pensava assim, eita, mais uma boca para alimentar, mas não vai poder trabalhar muito. E outra coisa, o estupro era muito comum naquela época. Você não tinha câmera, você não tinha vigilância, você não tinha identificar o sujeito. As pessoas andavam muito pelas comunidades e andavam centenas de quilômetros por comunidades. Para você achar o cara depois era muito difícil. Então, no caminho longo, muitas vezes, os homens de má índole estupravam. Então, você não podia deixar sua filha solta, trabalhando nos campos. Ela seria estuprada com certeza, sozinha. Você tinha que mantê-la por perto. Então, o trabalho dela se resumia dentro de casa. E é por isso que os pais vendiam as filhas muito cedo. Também pelo risco dela se apaixonar por um outro homem indevido. Um camarada que não pudesse dar um futuro para ela. Então os pais vendiam muito cedo. Muito comum, era muito comum se casar com 12 anos de idade na época, uma menina. E o marido ter 40, 50. Isso era comum, tá? Estudando aí cultura bíblica, isso é comum. Mas por conta disso,
Porque você não podia deixar a menina crescer muito e começar a se descobrir, porque ela se apaixonava pelo vizinho. E o pai pensava assim, esse cara não vai dar futuro para ela. Então, pensando no futuro, ele vendia a filha cedo. E era propriedade. É muito fácil falar, né? Os judeus eram malucos, o pessoal do Oriente Médio. Não, a gente tem que pensar no contexto. Em todo o contexto de preocupação de um pai naquela época. E outra coisa, quanto mais crescia, mais independente queria ficar. E mais ficava exposta na rua. E mais corria o risco de ser estuprada. Então o negócio era meio complicado, não era tão fácil assim. Não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo o ambiente social. É para isso que a gente estuda, inclusive, sociologia, né? Para entender os motivos das pessoas nas épocas distintas. Uma das coisas que a sociologia tanto aborda. Bem, se ela fosse seduzida e acontecesse a perda da virgindade, um dote poderia ser estipulado caso o pai concordasse. Agora, o que essa lei nos mostra? Ela nos mostra que realmente sexo antes do casamento sempre foi uma prática errada aos olhos de Deus. Porque esse negócio de a menina se entregar a qualquer um que aparecesse, não era uma coisa aprovada por Deus, não era assim que deveria ser. Tanto é que tem lei para coibir. Por que tem lei para coibir? Porque é errado. A coisa tem que acontecer depois do acordo de casamento. Se é o pai que vai escolher, se é ele que vai dar autorização. Você sabia que para eu casar, meu sogro teve que dar autorização? A Bia tinha 19 anos. Na época, com 21 só que podia casar, a moça. Sem autorização. Então meu sogro teve que assinar. Ele não queria assinar. Eu até achei que era por causa de mim. Eu fui bater um papo com ele. Ele falou, não, não é por causa de você. Queria ter 7 filhas se eu tivesse 7 genros como você. Mas é que a Beatriz é nova demais. Só estudou até agora, não sabe fritar um ovo. Estou preocupado com isso aí. Falei, não, fica tranquilo, a gente frita junto. De fato, tem 22 anos que a gente frita o ovo junto. Que eu ajudo, que a gente chega junto, que a gente aprende junto. Esses dias a gente estava aprendendo a fazer um prato diferente lá. Ela se deu bem na foto. Falei, esse agora é contigo. Você se deu melhor do que eu, isso aí. Tem coisa que só ela lá em casa que faz. Estrogonofe. Eu não acerto a mão naquele negócio. Mas eu também nunca comi um tão bom quanto o da Bia. Desculpe se eu já comi na sua casa. Estou só sendo sincero. Igual dela, até porque eu gosto de pimenta. Ela também, então ela coloca um toquezinho de pimenta que geralmente a gente não encontra em lugar nenhum. Quem é que vai botar pimenta para uma pessoa que não, né, você não sabe se come? E ela coloca um molho apimentado, o negócio fica top. Pois é. Agora, lasanha comigo. A gente aprendeu junto. Se é o pai que vai dar autorização, se era ele que arrumava o casamento, ou se é você que vai escolher, não importa. A grande questão é que uma pessoa não pode se deitar com a outra antes desse acordo acontecer. Do casamento acontecer. E para isso que existe lei contra. A palavra hebraica aqui indica uma mulher jovem, é a mesma palavra usada no hebraico para alma. Mas aqui está claro, fica evidente, que indica uma virgem. Uma virgem, geralmente, a mesma palavra que era usada para virgem era usada para alma. E assim sendo, se uma mulher fosse solteira, automaticamente esperava-se que ela fosse virgem. Essa é a questão. Ela é solteira. Então ela é virgem. E se ela perder essa virgindade, automaticamente ela perde o seu valor de virgem. E por isso o prejuízo tem que ser pago, porque ela não é mais virgem. Ô pastor, mas isso aí serve só para mulher? Não, não, serve para qualquer um. Eu fico feliz em ver, em perceber, quando um jovem escolhe, um homem, né, um jovem homem, escolhe dizer assim, não, eu vou me guardar para o meu casamento. E ele é zoado na escola, ele é zoado no trabalho, mas ele diz assim, não tem problema, podem me zoar à vontade, porque eu vou me guardar para minha esposa. Eu não fui criado no evangelho, mas quando eu me converti, a partir daquele dia eu me guardei para minha esposa.
Não foi fácil não, mas me guardei para minha esposa. E o crente, ele precisa entender que ele deveria ser apenas de uma pessoa, até que a morte o separe. E aí o viúvo pode casar de novo. Mas esse é o padrão bíblico. É para todo mundo. Porque Jesus vai ampliar isso no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, em outras passagens, e ele vai dizer que é adultério, se você se deita com uma pessoa que não é a sua pessoa, com a qual você se casa. Antes ou depois é adultério. Não tem como correr desse fato. Aliás, se deitar antes, você já se casa, né? Já está casado. Eu me deito com alguém hoje, estou casado. Se eu for casar na igreja com outro, com outro eu já estou em adultério. Ô pastor, então como é que funciona isso aí? Porque eu não me casei com quem eu pratiquei a primeira vez. Aí você tem que ver uma questão. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, lá no mundo, lá fora, a gente apronta mesmo. É nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Agora, se você já conhecia o Evangelho, já conhecia a palavra, já era convertido, se deitou com alguém, seu marido é o primeiro. Sua esposa é a primeira, independente de com quem você esteja hoje. E não tem como correr desse fato. Toda vez que eu prego um negócio desse aqui, eu tenho um BO. Toda vez que eu ensino a verdade, tem alguém que se machuca. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não se machuque com a verdade, não. Peça perdão a Deus, se arrependa e toca a sua vida. Porque a verdade não pode ferir o crente. Isso é a verdade. Tem como eu correr. Se eu ensinar o contrário, quem paga sou eu. Mas pastor, mas eu já fez, já errou. Vai dar conta para Deus, não tem nem prescrição bíblica para isso. A Bíblia não diz assim, ó, quem fizer isso aí, você que é pastor vai fazer isso. Não tem prescrição. Se não tem prescrição, significa que Deus vai julgar cada caso separadamente. E aí cada situação, Deus é quem vai julgar seus motivos, o que você fez, o que deixou de fazer. Deus vai julgar você separadamente, se levou ou não a sério algo sagrado, que é o casamento. Hebreus vai dizer que seja sagrado o matrimônio. E o leito sem mácula. Então, a gente não tem, como igreja, não tem muito o que fazer. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu não faço casamento de quem crente vai casar pela segunda vez. Não faço. Então eu faço o casamento de quem o camarada teve 18 divórcios lá fora. Aí ele se converte e vai casar de novo, eu faço o casamento dele. Porque ele é nova criatura. O passado dele foi apagado. Agora, um crente que se casou, separou e quer se casar de novo, eu não faço. Porque a Bíblia me proíbe fazer o recasamento. Se a Bíblia proíbe o recasamento, eu como pastor não posso fazer. Você concorda comigo? Então, deixando algumas coisas claras para vocês de imediato. Bem, o que mais que essa lei nos ensina? Bem, ela nos ensina que se um homem seduzisse uma jovem solteira, ele só saía no prejuízo. Porque olha como é que a lei é altamente eficiente. Um homem, se ele seduzisse uma jovem, primeiro que ele estaria forçando um casamento que talvez não quisesse. Segundo, ele terminaria tendo que pagar o dote. E se não quisesse se casar com a jovem, ele teria que pagar do mesmo jeito. Pensa aí, 30 milzinho para ter uma noite romântica. É um dinheiro considerável, você não acha não? 30 milzinho só para ter uma noite considerável? De repente para um milionário isso não fosse nada, mas a maioria era pobre. Esse negócio não ia dar certo, a conta não fechava. Olha o risco que ele corria. E segundo, mesmo que ele falasse assim, não, mas eu quero casar com essa mulher e por isso que eu vou fazer isso, ele tinha que pagar 30 milzinho, corria o risco do pai falar assim, mas eu não quero que eu se case com você. E por isso não vai casar. Ou seja, o prejuízo ainda era dobrado. Porque além de não ter a pessoa que ele queria, ele ainda teria que pagar o dote e ficar sem. Então a lei é eficiente. E ela protege a mulher. Você pense duas vezes,
antes de achar que Deus seja machista. Porque muitas leis do Velho Testamento pensam no abuso contra a mulher. Aí você diz assim, não, mas pastor, aqui não está falando de estupro. Não, vai chegar lá o estupro, nós vamos falar do estupro. Porque se acontecesse estupro, o estuprador era morto. Hoje em dia ele não é. Valoriza ou não valoriza a mulher? O cara tinha que pensar 2 vezes em estuprar uma mulher. Se fosse contra a vontade dela, ele seria apedrejado. Isso é proteção em relação à mulher. Hoje em dia não. Hoje em dia não existe. Eu não estou dizendo não que para uma sociedade primitiva como era Israel, a solução era essa mesmo, apedrejamento. Hoje, nós temos uma sociedade moderna, capaz até mesmo de tratar uma pessoa assim. Naquela época não tinha tratamento. Não se falava nada em psique naquela época, psicologia, não tinha conhecimento desenvolvido para psiquiatria, não tinha. O cara ia ficar solto para estuprar de novo. Não tinha prisão naquela época para isso, que pudesse tratar adequadamente e estudar adequadamente. Aliás, até hoje não há muito, mas já é bem melhor do que era antigamente. Então, o camarada poderia sair 5 anos depois da prisão e estuprar de novo. E as penas hoje para os estupradores são um crime hediondo. Estamos numa sociedade primitiva lá atrás. E a gente também tem que levar isso em consideração. E outra coisa, se um homem seduzisse uma mulher, uma jovem, que estivesse noiva, os 2 seriam apedrejados. Deuteronômio 22, 23. Ah, você está noiva? Ah, mas vem comigo. Se ela fosse, não fosse à força, e se descobrisse, os 2 seriam apedrejados. Agora eu pergunto a você, esse negócio de adultério, que nessa época que noivo já era adultério, é sério ou não é sério? A gente está brincando com essas coisas. Batendo papo sem vergonha pelas redes sociais. Você acha que o negócio é sério ou está de brincadeira? Esse negócio de mandar fotinha para o marido dos outros aí. Abre o olho, isso é coisa séria. Com adultério não se brinca. Hoje não tem apedrejamento mais. Mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dele ninguém escapa. Então, que levemos essa questão do sexo somente num casamento legítimo a sério. Pastor, eu já casei, e aí? Você já casou, permaneça quietinho aí. Documentou, está tudo direitinho? É, pastor, mas ó, minha mulher mesmo é a primeira, ela fica quietinha aí. A Bíblia diz que não pode voltar. De vez em quando eu vejo um negócio doido assim, né? O camarada chega aqui no meu gabinete, pastor, eu vivo há 8 anos com meu segundo marido, mas eu fui lá para a igreja tal, e a igreja falou que eu tenho que voltar para o primeiro. Gente, a Bíblia é tão clara sobre isso, de que não pode voltar para o primeiro. É uma outra relação estabelecida aqui. É porque falou que eu tenho que voltar, mas o outro não quer voltar. Eu já até procurei o outro. Nossa. Eu falei com ele, você não quer voltar, porque o pastor falou que a gente tem que voltar. Aí sabe quem falou para mim? Pastor, olha só o que falou para ele, que absurdo. Quero ver você nem pintada de ouro. E agora, como é que eu faço a vontade de Deus? Sua filha, está tudo errado. Tem umas igrejas que... A moda agora, sabe qual que é a moda agora? Se você foi traído, você pode casar de novo. Isso é a moda. A gente estava conversando ontem sobre isso no seminário. Não, a Bíblia fala que pode casar de novo se você for traído. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia só diz que você pode se separar. Tem uma pastorada aí que pega o ponto e faz uma vírgula e continua. A Bíblia nunca diz que se você for traído, você pode separar e casar de novo. Nunca. A Bíblia só diz que você tem a opção de se separar. Mas e aí? E aí que... Já ouviu falar em oração? É viver para Deus agora. Ah, pastor, mas se eu me casar de novo, como é que o senhor vai me tratar? Normalmente, o seu problema não é comigo. O seu problema é com Deus.
Não tem prescrição, lembra que eu falei? Eu não tenho o que fazer, a Bíblia não fala o que eu faço contigo. Então eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu vou fazer com você é que os cargos mais exemplares da igreja, você nunca vai chegar lá. Isso aí não... Porque tem que ter vida padrão para estar lá em cima. Corpo diaconal, pastor, esposa de pastor, tem que ter uma vida padrão para isso. Agora o resto, a gente está aí, está liberado para você trabalhar, para você fazer o que tiver que fazer, mas eu não tenho prescrição, a Bíblia não diz o que eu tenho que fazer nesse caso. É bem provável que Deus, por isso, pelo fato de estar em silêncio sobre isso, Ele esteja dizendo assim, isso aí eu vou cuidar de cada um. É comigo, vai acontecer, no dia do juízo a gente conversa. Então a gente deixa para o dia do juízo. Amém, queridos? Importante que entendamos essas leis, para que a gente entenda a vontade de Deus, perceba, e possa caminhar com mais tranquilidade. E vou dizer uma coisa que eu sempre disse, toda vez que eu falo nesse assunto, eu repito. Pastor, está jogando em direta para mim que casei de novo? Não, até porque eu já falei, no seu caso não tem o que fazer. Isso aqui é uma palavra preventiva. É para a gente evitar mais separação, é para a gente evitar mais recasamento. Quem já recasou, não tem mais o que fazer, já recasou. Isso aqui é para a gente evitar que os nossos jovens se deem em casamento através do sexo aí para qualquer um. Olha o que a lei está dizendo aqui. É uma moça, é uma virgem, tem que se guardar. Antes do casamento não é normal, isso não é normal. Não adianta a gente achar que é normal se deitar com uma garota antes do casamento, não é normal. Deus não aprova esse tipo de situação. E outra coisa, você se casa com essa pessoa diante de Deus. E a Bíblia diz que se casou ali, ninguém pode separar, não tem como separar, está colado. Então se você se casa de novo, você continua colado ao primeiro. Lembra da mulher samaritana? Vai chamar seu marido, Jesus disse para ela. Ela disse, eu não tenho marido, porque ela não tinha mais o primeiro, o marido. E Jesus disse para ela, você disseste bem. Você disse bem. Porque você já está no quinto marido, mas o quinto não é o seu marido. Por quê? Porque o marido é o primeiro. Ela já tinha passado por 4 relacionamentos íntimos depois do primeiro marido. Tanto é que ela ia sozinha tirar água. Porque nenhuma mulher decente iria querer ter amizade com ela. Então ela ia meio-dia, para não ser rejeitada pela comunidade. E Jesus disse para ela, já tiveste 5 maridos, só que o último, o quinto, não é seu marido. Por que não é? Porque o marido é o primeiro. Isso é claro, isso é evidente, não tem como colar de lá, por mais que a gente queira. Que fica a orientação. Nossa igreja é conhecida por não brincar com essas questões da palavra. E a gente vai continuar dando manutenção a essa seriedade da palavra. E que Deus nos abençoe, para que possamos cumprir. Pastor, já tive um monte de relacionamento, e agora? Se converteu agora? É um recomeço. Ah, você já teve um monte de relacionamento, e você já era crente? Embora seja difícil de acreditar, fique sozinho. Melhor coisa que você faz, para não viver mais um adultério. E aí, não se esqueça, não é que Deus está sendo ruim com você não. Você só está recebendo o resultado das suas escolhas. Não se esqueça disso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, que nós possamos ter seriedade diante de tudo aquilo que estamos vendo aqui. Que não permitas que a nossa geração de adoradores se perca por conta de paixões que passam, que são passageiras. E que em nome de Jesus nós possamos ter uma geração de jovens aqui, adolescentes, que tenham temor, que tenha vontade de fazer a tua vontade acima de qualquer coisa. Que nós não venhamos perder as nossas preciosidades que compõem a nossa juventude por conta dessa fragilidade de caráter, por conta da falta de respeito ao sagrado.
e por conta da ausência de temor. Estejas abençoando os nossos adultos, idosos, que já tiveram um casamento, que têm um casamento. E Tu estejas, ó Deus, implantando santidade no meio do Teu povo constantemente. Que haja temor nas almas. E que nós não venhamos envergonhar o Evangelho por conta das nossas paixões. Que o nosso amor ao Senhor realmente esteja acima de todas as coisas. Que isso não seja simplesmente uma letra de música na nossa boca, que seja a nossa realidade diária. Nós te pedimos isso. Abençoe-os, ó Deus, que o Teu povo seja santo, como Tu és santo. Retire de nós, ó Deus, retire de nós, do nosso meio, qualquer tipo de conversa obscena. Retire de nós os adultérios. Estejas, ó Deus, dando santidade ao Teu povo. E obrigado, porque nos últimos tempos, e já tem muito tempo, nós estamos vendo uma igreja cada vez mais preocupada em Te agradar. São poucos os escândalos em nosso meio, é verdade. Que Tu continues, ó Deus, trazendo santidade ao Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.